Tudo bem? Graças a Deus. Bueno, abramos nossas Bíblias aí no livro de Mateus, San Mateus. E eu vou falar acerca da predicação da qual devemos predicar. Não é sobre isso que vou falar, não. Eu vou falar de dar frutos. Pero me hizo acordar essa palavra porque essa predicação é a predicação do último profeta, não? Esse daí foi o último profeta da Bíblia, João Bautista. E é a predicação que devemos predicar. É essa, não? Não há outra. Nós outros às vezes cremos que há outra predicação que deve ser predicada, pero não. É essa. E igual eu já prediquei sobre esse tema, com esse mesmo texto, não? Pero hoje eu quero falar de dar frutos. Esta é a nossa missão. Muitas vezes nós outros nos confundimos no tema da salvação, de quem é salvo, de quem não é, se a salvação se perde, se a salvação não se perde. Confundimos nesse tema, porque nós outros não entendemos o que é ser cristiano. Se nós outros entendemos o que é ser cristiano, não nos vamos equivocarmos nesse tema. Vamos saber que é cristiano verdadeiro não vai perder a salvação. Por quê? Porque, como o Félix mesmo diz, permanece. Não, Félix? Permanece. Se o tipo permanece, ele não vai perder a salvação. Ele não vai perder. Aí Félix diria, pero se não permanece, aí perde. E eu digo, tá bem, se não permanece, não tiene. E porque não sou eu que digo, a Bíblia me dá esse entendimento, não? Acá mesmo nesse texto. Vamos a ler, essa predicação não é de Jesus, aunque Jesus, ele imitou essa predicação, Jesus seguiu essa predicação, por isso hoje na escola bíblica, não pode dizer escola bíblica, não? Senão a gente não vem, porque tem medo assim da escola, pavor, não? Tem trauma aí das maestras, mira as maestras também que temos, dá até medo, não? Dá medo essas maestras, então você... Deus meu, são muitas maestras cá, na igreja vai ter que ser uns... Deus meu, vai ter que ser um sindicato cá, não? De tanta maestra que tem na igreja. Deve ser por isso que essa igreja ia ser muita festa, não? Porque tanta maestra. Bueno, então vocês... Não pode dizer que é escola bíblica, pero nós outros temos uma predicação expositiva acerca de los Hebreus. E o livro de Hebreus diz que tudo se terminou da lei e só está vigente. É mais ou menos isso que o tipo habla. Ele não habla com essas palavras totalmente, pero se nos damos conta entre linhas, nos vamos dar conta de que o que está vigente na palavra de Deus é solamente o que Jesus disse que estava, que Jesus disse que era certo, não? E que estava. Por quê? Porque a lei foi dada também para um povo que estava começando, não? Por exemplo, a Constituição de Argentina é muito melhor que a lei de los judíos antigos, não? E seguramente a Constituição já de Israel, eu não sei como é, mas seguramente deve ser melhor que as leis, todavia, do Antigo Testamento. Por quê? Porque vivemos em uma época melhor, uma época onde já estamos mais aculturizados, somos pessoas mais, vamos dizer, menos Neandertal, aunque uns todavia não. O ser humano todavia quedou com essa, como diria a psicologia, esse primata dentro, não? Eu estou falando ironicamente, não, eu não creio que a gente vindo del mono, por favor. Aclaro por la dúvida aí, que é da gravado, eu creio em la criação, pero eu creio em la evolução de saber, não é que eu creio, eu vejo, não? Isso é histórico, uno vê, se dá conta na história, que fomos evolucionando nesse saber. Isso é maravilhoso, a própria palavra de Deus já vai trazendo uma evolução, vai traçando uma linha, não? Exponencial, não? Que vai crescendo, até a revelação total que é Jesus Cristo. E é a esse Jesus que devemos dar glória e honor, porque esse Jesus é Deus, é a esse Jesus devemos escutar, e escutar a quem Jesus disse que devemos escutar. Não? Por exemplo, Jesus disse
Escute aí os profetas. Não? Jesus dijo de João Bautista, simplesmente ele dijo, não há homem maior que esse. Nascido de mulher não há. Por aí algum homem que foi nascido de um extraterrestre, não sei, não? Vendo um alienígena, e, bueno, começa a recordar aquelas películas de antes, não? Ou seja, estou sendo irônico, não existe, não? Nascido de mulher, Jesus dijo que João Bautista era o mais grande, e Jesus seguiu essa linha de predicação dele. Vamos a ler qual foi essa predicação. Vamos a ler de Lute a 12 e depois comentamos. Hacede, pois, frutos dignos de arrependimento, e não penseis de si dentro de vós outros mesmos. Abraão tenemos por padre, porque eu os digo que Deus pode levantar filhos de Abraão a um destas pedras. E já também Elátia está posta a raiz de todo árvore. Portanto, todo árvore que não dá bom fruto é cortado e echado ao fogo. Eu, a verdade, te bautizo em água para arrependimento, pero el que vem tras mim, cujo calçado eu não sou digno de levar, és mais poderoso que eu. Ele os bautizará no Espírito Santo e fogo. Seu aventador está em sua mano, e limpará a sueira, e recorrerá su trigo en graneiro, e queimará a parra en fogo, que nunca se apagará. Dá até medo dessa palavra, não? É fortíssima. E essa palavra foi predicada muitas vezes por a igreja antiga para infundir realmente medo. Cuidado que portar-te bem, senão tu vai perder a salvação. Pero acá está escrito simplesmente ao contrário. Não está escrito isso. Dá fruto, esta é a nossa missão. Por quê? Porque é a missão de crente. Aquele que crê. Não há um crente que não dê fruto. Crente, digo, que crê em Cristo, em Deus, verdadeiramente. Essa pessoa que aceitou Jesus verdadeiramente em seu coração. Por que digo verdadeiramente? Porque há como aceitar Jesus falsamente. Eu aceito no el Cristo verdadeiro, sino é Cristo que me planteia a religião. Que a religião diz, vou ter que se vestir dessa maneira, vou ter que falar dessa maneira, vou ter que portar-se dessa maneira. Então, se eu me adequo, me quedo aí certito conforme a estes modelos, pero meu coração não está convertido. Pero minha mente, eu tenho que me guardar. Não, hoje, amanhã, na Rusta, aí, alguém compartilhou aí, meu amigo de Facebook, e aí, eu tristemente pus aí já para escutar um pouquinho, que tristeza, não? Aí a predicação, falando de la vestimenta, e que não sei quem, e é complicado. Se o Espírito Santo não habla o coração de cada pessoa, né? E eu tenho que falar, a pessoa que sabe vai me escutar, pero vai ser porque eu disse, não porque entendeu que é de Deus. Por isso, às vezes, muitas pessoas, e muitas delas vezes nós outros mesmos, isso me ha passado a mim também, nós outros quedamos na igreja há tantos anos e não somos convertidos. Nós outros nos convertimos, nós outros fomos catequizados, não? É como, acá em Argentina por aí não passou tanto, pero em Brasil, sim. Acá passou também, pero em Brasil passou mais. Os portugueses chegaram e queriam catequizar os índios, não? E os índios eram os aborígenes, não? Chamavam eles de índios, por la semelhança por los de Índia, não? E alguns comiam gente, não? Nós outros teníamos a população aborígena mais grande do mundo, não? Havia mais ou menos cerca de 15 milhões de índios, de aborígenes, quando os portugueses chegaram. E eles mataram uns 5 milhões aproximadamente, e os outros, por suposto, não são bobos, correram, não? Porque eles não puderam serem catequizados, ou seja, não agarrar a religião e meter dentro deles. E consideravam eles seres sem alma. Era como considerava, não, a religião católica, não? Aí foi o catolicismo que vieram com os portugueses. E os negros, os africanos, não negros africanos, digo, o negro de color de pele, africanos, e eles, eles foram escravizados, não? E a mentalidade do escravo já é outra, não? O escravo, ele
Ele tem que se adaptar para receber menos dano, não? Nós outros somos o único animal, e pongo animal entre comillas, por suposto não somos animais, pero eu estou falando a nível biológico, não? Para a biologia, somos animais racionais, e somos o único animal que podemos nos adaptar em qualquer região, não? Vê que há lugares que não há, bueno, qualquer região, no fundo do mar, no profundo não podemos, pero assim já chegou gente também, não? Ser humano vive em todos os continentes, pero não em todos os continentes vivem os mesmos animais, não? Sabia disso, não? Não há leão acá em Argentina, hein? Naturalmente não há leão, sabia, não? Nem em Brasília, porque América do Sul não há leão. Nosso felino é outro, não? Aí a onça pintada, já em Brasília, acá o jaguarete, o jaguar também chamado, não? O gato montês, e aí vai. Que tirei, vó. Tá se acordando de pabada, não? Aí tirei. Ah, tá gravando. Não, a hora não pode falar nada. A hora. Depois falamos. Então, o que quero dizer é que nós outros podemos nos adequar a todas as situações. E muitas delas vezes nós outros, como seres humanos, para se adaptar ao meio ao qual vivimos, ao qual quizá nascimos. Nasci num lugar cristiano e para não ser tanto encontra a meus padres, eu me torno um cristiano. Pero me torno um cristiano como? Mentiroso, não? Não com coração sincero. Eu frequento o culto, eu canto, eu predico, eu dou dízimo, dou ofrenda, não falto uma reunião, pero não sou cristiano realmente. Porque eu todavia estou pensando em julgar. Ou seja, ou quizás sou um cristiano, pero um cristiano imaduro, não? Pablo, ele dizia que o grande problema ele administrou esse grande problema que havia na igreja, que era que os irmãos débiles criticavam os irmãos mais fortes, não? Porque os irmãos mais fortes, eles iam na carniceria, e claro, todas as carnicerias naquele momento eram sacrificadas a ídolo. João não pergunta ao carniceiro se ele sacrificou a carne a ídolo. A mim não me importa se ele sacrificou a ídolo, porque se ele sacrificou, o problema é dele, não? Ele que perdeu seu tempo fazendo isso. Pablo diz que é ídolo, nada és. E eu vou, compro a carne, e como a carne normalmente. Não sabemos, vós sabe de onde vós compraste essa roupa? Se ofereceram a ídolo antes? Não. E ustedes compraram a roupa e la vestiram. E se ofereceram ao ídolo, não passa nada, porque o ídolo não existe. O ídolo é palo, é pedra, isso habla a Bíblia, não? Pablo habla isso acerca do ídolo. E então, nós outros vamos nos adequando a um modelo de religião, que não pode isso, não pode aquilo, não pode o outro, e não conseguimos interpretar o texto bíblico de uma maneira cristiana, porque o Espírito queda meio apagado em nós outros, não? Como também na Bíblia vai dizer, Pablo diz, não, cuidado, não apagueis, não entristeçais o Espírito Santo. Agora estou querendo me acordar se é Pablo ou se é Pedro, pero bueno, desses três, não, Pablo, Pedro e Juan, a los que nos aportaram o que dizemos da teologia, não? Paulina, Petrina e Juanina, não? Que nos aportaram algum saber teológico, que dizemos, acerca de criar alguma doutrina do que Jesus dijo. Doutrina é um conjunto de regras, essas sim que não podemos encontrar, porque se são realmente fundamentadas na palavra corretamente, com uma boa interpretação, não podemos encontrar. Por exemplo, a salvação é divina, e solamente Deus salva, solamente Ele tem a potestade de se salvar, e nós outros não podemos serem salvos por nossas próprias obras, não podemos. Sem embargo, a Bíblia nos ensina que é salvo obra, por isso eu pus esse texto. Esse texto está falando nitidamente que é salvo obra, porque quem está predicando acá é João Bautista, e qual é o público de João Bautista? Supostamente pessoas, entre comillas, salvas. Pero vemos que não eram salvas. Por quê? Porque não levavam fruto. E ele vai dizer cá que tem que levar fruto. Por quê?
Porque a árvore frutal não pode não levar fruto. Se eu tenho um campo onde produzo árvores frutais, e esse árvore frutal não leva fruto, o que tenho que ser eu? Vou chamar, cabe, não? É negrito de meme. É lógica a resposta. Eu tenho que prender fogo. Eu tenho que cortá-la para dar lugar a um outro árvore e cuidar dessa terra, pôr abono e tratar essa terra, porque por algo essa justamente. Claro. Justamente, se tem que notar. Claro, por afora. Quando um está limpo por dentro, tem que se notar por afora a diferença. Claro. Justamente. Claro. Justamente, por isso ele habla cá, produzir vós outros frutos de arrependimento. Esse é o começo da predicação. A ser, pois, frutos dignos. Frutos dignos, aí está. Exi mais já de ritos, frutos dignos de arrependimento. Não é solamente ritos. Depois eu pongo no grupo aí, se querem, hein? Eu pongo no grupo e passo para vocês. Fruto digno de arrependimento. É o fruto que eu vou levar. Ou seja, e é um fruto digno. Porque é fruto que não é indigno, que é indigno, não? Então, vocês... É, fruto proibido. Temos que entender as entrelinhas. Ou seja, eu posso ter uma aparência de cristiano, de pastor, de bueno, e posso ser um soberbio. Inclusive, há muitos pastores, a maioria são soberbios, não? Porque são soberbios, são, como é que é, há muitos que são psicópatas, não? Porque gostam de estar à frente. O psicópata não é o tipo que mata o outro, não é isso. O psicópata pode chegar a matar as pessoas, né? Pero a maioria dos políticos, dos líderes de empresas, grandes líderes, são psicópatas. Isso não sou eu que digo. A ciência está trazendo esse análise, esse diagnóstico. A maioria dos pastores são narcisistas, porque é bonito que todos te mirem e vós está falando acá e predicando algo tão bonito, não? Porque é tão bonita a palavra de Deus, e todos pensam, oh, esse chavão é um exemplo, é tão bueno, não? E llena seus corações de narcisismo, não? Se acordam do mito aí, de Narciso aí? O chavão que se enamorou por si mesmo, não? Diz, oh, sou tão bueno. E essa síndrome, ela mesma que tuvo no diabo, não? O diabo disse, eu sou tão bueno, eu subirei aos céus. Ele já estava no cielo, pero subi mais ao trono de Deus. E, bueno, eu sou digno de ser Deus, não? Ele tuvo essa loucura de pensamento. Hã? Justamente. Sim, eram assim. Eles eram vários egoístas, eram assim, os líderes, sim. Sim, sim. Justamente. A lo religioso, aqueles que se creiam salvos, que se creiam servos de Deus, salvados. Por isso, dentro desse texto e dentre de outros textos aqui, eu creio que a salvação não se perde. Porque confundimos a pessoa salva com a pessoa que hace algumas obras. E não é assim algumas obras. Obra, qual obra? Predicar, tocar, ou parece que se vestir como cristiano, falar como cristiano. Essas não são as obras. Os frutos do Espírito, quais são? Está já em Gálatas 5, não? Paz, amor, fé, bondade, mansedumbre, longanimidade. Queria dizer algo, não? Sim. Claro. Isso daí nós outros vamos discutir 1 milhão de vezes. Claro. Félix, ele crê que perde. Eu já te disse. Tá bem, vós seguir crendo que se perde. Não, a Bíblia não diz que se perde a salvação em nenhum lado. Dá uma ideia, segundo um sistema teológico que juntou um par de versículos erradamente, fazendo uma exegese errada
desses textos e juntou e disse, mira, cá, tá vendo? Se perde. Pero a Bíblia não diz que se perde diretamente, não há esse versículo. Claro, não está dentro do contexto. Claro, justamente. Sim. Pode me agregar água. Claro. Aprendemos em Hebreus. Sim. Sim. Claro. Por la obra de Cristo. Se vós tem que cambiar vós, Félix, a salvação é por tu mérito. Eu já te expliquei isso. A salvação não é por tu mérito, quem me cambia é Deus. Por suposto que eu me pongo em la posição de que Deus atue em minha vida. Eu permito que Ele... Pero se eu não permito que Deus me cambie, eu não sou salvo. É isso que quero que entenda. Justamente. Não pode cambiar. Está entendendo? Claro. Claro. Claro, justamente. Claro. É nele, justamente. Pero essa mentalidade, quem vai ter é salvo. É que não é salvo aquele que como diz o livro de Hebreus, degustou não mais de compartilhar, de estar com nós outros. Porque Juan mesmo, o próprio Juan, que vós cita muitas vezes, ele habla, estava com nós outros e saíram de nós outros, porque não era de nós outros. Porque se fora de nós outros, estaria com nós outros. Te acordar ou não? El anticristo quem é? És uma pessoa, um líder mundial? Não, o anticristo é todo aquele que rechaça Cristo, justamente. E esse não é salvo. Então, é ir mais allá de ritos a salvação, não? Ser salvo. É ter um fruto digno de arrependimento, não? É eu começar a dar fruto, por quê? Porque Deus está actuando em mim. A salvação produz 3 coisitas em nós outros, não? Que eu já falei várias vezes. Quais são? Não, a salvação. A salvação produz regeneração, justificação e santificação. E esse processo não é meu. Eu não posso ser nada para ser mais santo. Eu não posso ser nada para ser mais santo, não posso ser nada para ser mais regenerado e não posso ser nada para ser mais justo. Pero, a la vez, eu tenho que me submeter à palavra de Deus para que atue tudo isso dentro de mim, para que a salvação atue dentro de mim. E se eu sou salvo, vou ser isso. E se não sou salvo, vou frequentar uma igreja, vou estar em la igreja 40 anos, vou viver na igreja, vou me preservar de los prazeres del mundo, entre comillas, não? E vou morrer e todavia me vou ao inferno, porque não aceitei a Jesus, eu sou um mentiroso. Se eu aceito a Jesus verdadeiramente, eu vou a produzir, número 1, fruto de arrependimento. 2, acá, o versículo 9, não é por frequentar uma igreja, é adequar-se às normas. Detalhe que sou salvo. É isso que eu estou falando, porque o que ele diz? E não penseis dentro de vós outros mesmos, e não penseis desir dentro de vós outros mesmos a Abraão, tenemos por padre, porque eles creiam. Muitas graças. Que solamente por eles terem esse pedigree, não? Essa identidade abraânica. Eu sou descendente de Abraão. Abraão está salvo porque ele é o padre da fé. E todos que compartem, a verdade é que todos que compartem a fé de Abraão, nós outros acá compartilhamos a fé de Abraão. Qual é a fé de Abraão? Crer sem ver, esperar na promessa, ser submisso a Deus, esperar em Deus. Não? Abraão produziu frutos, mas já que ele pecou também. Pero ele produziu frutos. E os frutos dele foram esses: esperar em Deus, estar com Deus e crer em algo que é invisível, que nadie podia ver. Então, você não é frequentar uma igreja, não é levantar a manito, levantei a mão, aceitar Jesus, me bautizei. Então, você pode tomar a Santa Ceia na hora.
Por suposto, há processos que hacemos que, ou seja, por símbolo, por tradição, pero não vai ser salvo aquele que é bautizado. Não quer dizer que o bautizado foi salvo. Não quer dizer que o pastor é salvo. Eu sim, porque eu posso falar de mim. Agora, eu não sei se nenhum de vocês são salvos acá, porque cada um tem que saber de si. Eu não posso julgar o outro, porque eu sei de meu entendimento para com Deus, que eu sou um pecador, que eu não posso ser salvo por minhas obras, meu mérito. Pero porque sou salvo, eu vou esforçar a manter uma vida minimamente digna, mas já que eu vou seguir pecando, vou seguir equivocando-me, vou seguir cometendo erros, fazendo coisas que não queria ser e às vezes coisas que queria ser, e depois pensar, caramba, eu hice isso porque quis, porque ao final só hacemos o que queremos, somos nenes caprichosos, essa é a verdade. Nós dizemos, não, eu hice porque não sei o quê, perdi a cabeça, vós me hiciste pecar, la mujer que tu me diste, não? De ruada. Pero a verdade hacemos porque quisemos. Quem deu la mordidita foi porque quis, não? E aí deu la mordidita. Nada. Não foi por la mujer. Versículo 10. És cortado quem não és cristiano. Porque é o que ele está falando, ele está predicando. Por que estou dizendo isso, Félix? Esses acá não eram cristianos. Por que não eram cristianos? Eles estavam, entre comillas, entre os cristianos. Na verdade, não existia cristiano, todavia, porque Jesus não havia nem começado a predicar. Pero povo de Deus. Eles estavam contados em povo de Deus, no suposto povo de Deus, entre comillas, porque eles eram descendentes de Abraão, porque eles eram israelitas, judios. Nem israelita, não, os israelitas já não existiam mais também. Se dispensaram em lá, bueno, existiam alguns assim, pero quedaram esparcidos em la cautividade, na pós-cautividade. E os judios se juntaram e eles se creiam salvos. E João Batista está dizendo, não pense que vocês são salvos. Vocês não se converteram, porque se converte e é salvo aquele que produz fruto de arrependimento, aquele que realmente há uma conversão demonstrada. Esse verdadeiramente és uma pessoa salva por Deus. Então, se és cortado quem não és cristiano, não se perde a salvação, eu pus entre parênteses, não? O verdadeiro bautismo é o Espírito Santo vivendo em nós outros. Aí também, que os irmãos pentecostais não creem que há um segundo bautismo e que tudo mais. O que há é uma atuação maior do Espírito Santo em nossas vidas quando nós outros permitimos. Ou seja, Deus está dentro de mim, pero Deus sempre me vai a respeitar minha opinião, no sentido de que vou ser a hora da tarde, que vou a comer, eu decido. Seguirei congregando nessa igreja? Eu decido. Seguirei congregando em alguma igreja? Eu decido. Quero adorar Satanás? Eu adoro se quero. Eu decido. Ou seja, se eu sou cristiano, é como se cambiara toda a minha decisão. Não sempre ia decidir. Cristiano sempre vai decidir pelo que é de Deus. Por quê? Porque Pablo ele explica isso. Ele habla que a conversão, Pablo, é a palavra metanoia, em grego, que quer dizer câmbio de pensamento. Se eu não tenho um câmbio em meu pensamento, eu não sou convertido. Há muitas pessoas que se adaptaram ao sistema religioso, que sabe a Bíblia de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, e conhece todos os personagens, as historietas. Por que digo historieta? Porque a história bíblica não serve simplesmente para nada, e a Bíblia não vai servir para nada se eu não a aplico. Quem habla isso é o próprio Jesus Cristo. Ele disse, se toda a predicação que eu acabei de falar para vocês, já em Mateus capítulo 7, ele disse, se vocês não ponerem em prática, será como o homem que construiu sua casa sobre a arena. E vieram os ventos, os rios. Então, você há que pôr por prática essa palavra. Às vezes é difícil. É difícil por quê? Porque nós outros não queremos nos sujeitar ao Espírito Santo, nos submeter a Deus, à obra de Deus em nós outros. Não? Que habla o versículo 11, diz assim, eu, na verdade, batizo com água,
para arrependimento, ou seja, era algo simbólico que hacía, como é que é? Que hacía Juan, não? E era algo da tradição de ellos, não? Eles tinham essa tradição. Eles tinham essa tradição de bautizar-se. E era algo simbólico que eles haciam. Pero ele disse, eu não sou nada. O que eu hago não é nada, não serve para nada. Está escrito isso aqui no texto. Pero temos que entender as entrelinhas. Mira o que ele diz. Eu, na verdade, batizo com água para arrependimento. Pero ele que vem atrás de mim, ou seja, ele não é nem digno de desatar as sandálias, não, ele é calçado. Cujo calçado eu não sou digno de levar, porque essa era a função dele, escravo, sacar o calçado da pessoa, lavar o pé da pessoa, que era o trabalho mais despreciável e vil que hacía, é membro mais inferior da família, o escravo. E foi o trabalho que Jesus isso com seus discípulos. E ele disse, quem não limpar o pé do outro, não tem parte comigo. Para ter parte comigo, tem que limpar o pé, tem que ter essa comunhão, esse nível de entrega e de entrega já digo todo, não necessito dar mais detalhes. Eu tenho que ter, por quê? Porque não sou digno. Aí ele diz, na verdade, esse bautismo que eu hago é algo simbólico no mais. Pero vai venir um mais poderoso que eu. Ele os bautizará no Espírito Santo e fogo. Aí fogo aí, gusta dos pentecostais. Fogo, fogo. Não? Então, e esse fogo é a atuação do Espírito Santo. Agora, eu só tendrei esse fogo se eu mantenho essa chama encendida. Pero não porque perco a salvação, sino porque derro de que Deus atue, não derro à vez, não derro que Deus atue por mim, eu atuo por mim mesmo. E aí que está o problema. Se eu já sou salvo, eu tenho que me plantear, bueno, sou salvo, bueno, sou. Então, se atuo como um salvo. Ou então, se eu não sou salvo. Ou então, se eu solamente aceitei a predicação do pastor, aceitei o assadito da igreja Betel, as normas e os momentos bons e felizes que passamos. Pero não aceitei verdadeiramente o que é ser cristiano. É eu permitir que o Espírito Santo trabalhe em mim. O Espírito Santo está me sendo uma nova criatura. Se acorda quando crescemos, duele, não? Crescer duele. Eu me acordo que me dolia a rodilha, não? Crescer duele. E sim, e essa é a verdade. Então, aí vamos madurando para chegar ao Espírito Santo viver em nós outros e actuar tão grandemente que ele está dizendo cá, com fogo, não? Aí ele diz, e seu aventador está em la mano, ou seja, quem vai dividir? Quem vai? Há ministros evangélicos que estão dividindo na igreja, dizendo, esses acá servem a Deus porque são assim, 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 assim. E principalmente porque tem a preferência política tal. Orro, que isso é totalmente demoníaco. Eu sei que eu estou salvo. E que eu não perco minha salvação. Ustedes, creiam no que queira. Creia que se perde a salvação, ou creia que está salvo, ou creia que não está salvo. Não sei. Ojalá, eu predico e ensino a minha igreja para que ustedes creiam que a salvação não se perde e que estão salvos já. Pero podem crer no que querem. Agora, eu não posso a seu trabalho de aventador, agarrar o aventador e começar a aventar a parra, não? Jesus, ele usa, Jesus e João Bautista, não, os profetas, usam linguagem muito aceitável para eles, que eles entendiam muito. Nós outros já não entendemos, já somos homens de cidade, não? Já não entendemos muito acá. Era tirar a parra e tinha outro soplando o vento para sacar a parra e separar e cair o trigo, para depois meter aí na pedra, não, de molino, e para poder ser larina. É uma ideia que está um pouco distante de nós outros, porque, claro, agora uma máquina, a máquina já vai coseteando e já vai separando todo, já mete o triguito já, e depois vai em outra máquina que já não tem mais. Pero está falando de um processo acá que há. Pero quem vai ser? Acá está escrito, ó, seu aventador está em sua mano. Está falando de quem? De Jesus. Está falando de aquele que o bautiza com fogo,
e com o Espírito Santo, ao qual eu não posso bautizar. E os pentecostais querem que dá e bautizando por imposição de mano, que adorando, e la gente temblando, até que não passe nada. Até que o tipo empiece a falar em língua, porque escutou todo mundo da igreja falar em língua, toda a sua vida. E ele não quer ser diferente, e ele vai falar em língua também. É mentira? Quem frequentou uma igreja pentecostal sabe que é assim. E pobre, aí se vou perguntar para ele, ele jura que recebeu o Espírito Santo. Pero ele não perdona, ele habla mal de todo mundo, ele é um desgraçado, não haga negócio com ele, porque ele te vai estafar, seguramente. E ele se diz cristiano. Pero que classe de cristiano és? Ou seja, não existe classe de cristiano, ou é cristiano ou não é cristiano. Simples, assim. Então, ou seja, até existe, não? Existe aí o cristiano que é carnal e o cristiano que é espiritual. Isso Pablo habla, não? Pero o carnal não vai para o inferno e pede a salvação, porque ao final todos somos carnais e algo, e todos somos espirituais, não? Esse nível quem saberá? E quem vai aventar e vai sacar? Quem vai separar a ciçanha de trigo? Não sou Jô. Eu não sei quem perde a salvação. Eu não sei. Se é que se perde, não? Eu não sei. Quem perde? É aquele que se desviou? O que é se desviar da presença de Deus? Como eu sei que se desviou? Ele se desviou da igreja. Eu disse a minha mulher, não quero mais congregar, porque às vezes eu me enojo tanto com algumas estupidezes que eu digo, não quero congregar. Porque para congregar, para ser assim, já me passou um par de vezes, não? Ter esse sentimento. Não, se era na igreja, me vou. Ou então, se deu na igreja aberta, vocês se congregam porque eu me vou. Eu não posso pensar de uma maneira não cristiana. Não dá, porque eu já sou cristiano. Eu já me converti. Aquele que não me convenci, não estou convencido que sou cristiano, estou convertido. Agora, tem muita coisa em mim que tem que se arreglar, por suposto. Sabe quando você vai arreglar, não? Quando vocês me visitarem já em Centenário Uruguaio, não? Se é que vou para aí, Jô. Ou se moro em Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, não? Quando Jô moria, aí eu serei prefeito. Mientras tanto, não? Solo acompanharei uma mulher perfeita. Hã? Sim. Sim. Testemunho. Sim. Sim. Se mandou, não? Se mandou uma língua aí. E sim, porque se não abre língua não é espiritual, não? Na igreja antiga pentecostal, lá nova, mais ou menos está já aceitando mais coisa, mas lá antiga pentecostal, se vão não falar em língua, não podia ter nenhum cargo na igreja, não? Hoje já pode ser até, por aí, obreiro. Diácono todavia não, me parece, hein? Em las igrejas, sim. Los profetas. Vamos mandar um profeta aí. Sabe, eu estou mirando os telhos e estou vendo que os telhos sentaram nessa mesma posição outro dia. Não, Félix, cá, Kika, igual. Hoje eu estou tendo um déjà vu, não? Eu estou entendendo um déjà vu. Não, voz, o pastor vidente, não? Vidente, não? Bueno, vamos terminar, porque senão ele vai separar os que são e os que não são. Eu não posso saber nunca se uma pessoa não é crente ou não. Pastor, pero ele hace isso, ele hace lo outro. Pero eu também hago. Eu dizia a uma pessoa antes de sair, não? Eu dizia, eu sou o pior pecador, porque eu sei mais da Bíblia. Quanto mais da Bíblia eu sei, mais pecador sou. Mais pecador sou. Porque eu sei o certo.
O polícia, quando comete o crime, o polícia ou o militar, ele é julgado, ou um juiz, não alguém que é parte desse sistema jurídico do país. Ele vai ser julgado com um tenor mais grande, mais duro da lei. Por que ele vai ser julgado assim? Porque ele sabia o que tinha que ser, e não lo isso. Não? Essa é a verdade. Não? Bom, para terminar, eu pus essa frase aí que saquei de um comentarista. Acá eu já empecei na introdução, assim, frutos sem ser cristiano. Sim. Claro, justamente. Claro, justamente. Claro. Sim. Beberron, todo, sim. E a Jesus acusavam ele de... Jesus era um mundano. Para o religioso, ele perdeu a salvação, Jesus. Para o religioso. Sim, claro, justamente. Sim. Isso é o que diz o Antonella, está certo. Claro. Justamente. É complicado. Hã? Predicamos o que predicando? Justamente. E temos que dar fruto. Por isso que Juan habla isso. E Jesus, ele não diz, Juan estava errado. Não, ele sigue... Jesus sigue predicando no mesmo. Se você vai ler capítulo 4, quando Jesus peça a predicar, ele dá a mesma predicação. Incrível. Habla as mesmas palavras. Se os demais não podem ver nossa fé em la forma em que vivimos, quizá não somos membros do povo de Deus. Isso não sou eu que digo, um comentarista, não? Pero termina hablando o mesmo, é o que eu digo, Antonella. Não pode ser que eu estou equivocado, tá bem, eu posso estar equivocado, não? Afinal, sou um brasileiro em Montetingolo. Quem sou eu? Nádia, não? Agora, não pode estar equivocado esses tipos que têm milhões de livros vendidos, ou seja, podem se equivocar também, porque há muitos que têm milhões de livros vendidos que realmente são satanases, não? Pero eu estou falando de pessoas que estudaram bastante e que estão aí séculos e séculos, ciclos e ciclos de entendimento bíblico, de búsqueda, não pode ser apagada por essas novas modas, não? Hoje amanhã, né, desajuno, a Antonella dizia, não? Caramba, todo aí que fomos aprendendo, tudo que vivimos, está tudo ao revés agora. É no cristianismo, tudo é aceitável agora. Não? Eles saíram de um cristianismo muito legalista. Legalismo é eu querer cumprir aquilo que está escrito não mais, não? E que dá vendo se o outro cumpre ou não. Não? E muito ascetista. O ascetismo é aqueles monges, vem a ideia de aqueles monges que iam se golpeando na espalda, não? E ponham nas coisas pulsantes para dizer, por minha culpa, pequei, e aí se golpeavam. Ojalá, seria maravilhoso que eu recebera um pouco de golpe, não? E já está, paguei minha culpa. Oh, mira que bonito, não? Porque os golpes depois se sanam, não? A hora não necessita golpe, necessita morte. Morte em la cruz. Morte de uma pessoa pura. Por mais que eu morra por meus próprios pecados, eu não vou lograr pagá-los, porque eu sou impuro. Só pode uma pessoa pura pagar pelos pecados. Por isso Jesus morreu por nós outros. Vamos celebrar a Santa Cena semana que vem, e com essa ideia, com esse entendimento, com esse saber, Jesus pagou nossos pecados. Ele isso o que nós outros não podemos ser. A salvação é totalmente divina. Porque se és por minha obra, se és porque eu me porto bem, és porque eu me porto bem, e não és porque Jesus se portou bem na cruz. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Padre, te damos graça, Padre, por essa palavra mais ministrada em nossos corações, e não pensamos em dizer em nossos corações, filhos de Abraão somos, porque na realidade nem filhos de Abraão somos. Não somos filhos naturais de Abraão, pero sim, Senhor, somos filhos de Abraão pela fé, porque Tu nos ha concedido isso, Tu nos ha elegido, Tu nos ha predestinado, nos ha bendezido desde antes da fundação do mundo. Tu és o Cordeiro imolado por nossos pecados. Te damos graças, Senhor, porque Tu has levado naquela cruz
todo, Senhor, todos os nossos pecados e tenhamos gozo em Ti, porque Tu eres maravilhoso, Tu eres fiel, Tu eres poderoso. Te damos graça em nome de Jesus. Amém.